Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom dia, um bom dia todo especial, né? Nossa primeira aula de geografia, nossa aula online, né? E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar tendo contato com vocês, não fisicamente, mas de uma certa forma próxima, né? E quem sabe vamos, qualquer dia desse, o mais rápido possível, vamos pedir a Deus que o mais rápido possível a gente possa estar totalmente próximo um com o outro, dando um bom dia mais especial, um abraço, né? Um cheiro, como a tia Rosana gosta sempre de falar com vocês. Mas enquanto isso não acontece, vamos ter as nossas aulas de uma forma diferente e vamos fazer com que elas tornem agradável, proveitosa. Vamos buscar mais e mais conhecimento, porque quanto mais a gente busca, mais a gente encontra, né? E quem busca, com certeza encontra. E nessa manhã, no início da nossa aula de geografia, a gente vai trabalhar no capítulo 2, um assunto da qual eu já tinha até passado para vocês, né? A gente tinha trabalhado sobre a questão que... No primeiro capítulo a gente trabalhou sobre a questão dos governantes, dos nossos representantes políticos, né, mundialmente. Nessa aula do capítulo 2, a gente vai trabalhar diretamente sobre a questão do nosso país, do nosso Brasil. Vejam aí o tema para vocês. Aqui o nosso livro, espero que vocês estejam com o manualzinho de vocês, né, porque essa é a nossa ferramenta que vamos usar, né. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, a gente vai trabalhar exatamente sobre o nosso espaço no Brasil, né? Que tem como título Os Brasileiros e o Seu Espaço, que se encontra exatamente na página 41. É o título da unidade do capítulo da qual nós vamos trabalhar. Na página 42, fala exatamente o lugar chamado Brasil. Nós vamos estudar exatamente o nosso país, nosso Brasil. E esse lugar chamado Brasil, que também é a conquista do espaço brasileiro, dos brasileiros, e nós, por sermos brasileiros, moramos nessa terra maravilhosa, riquíssima, cheia de coisas boas. Então, vamos ver que onde tudo começou, essas terras brasileiras, onde tudo começou. Ao chegar ao Brasil, quem foi que chegou ao Brasil, gente? Os portugueses, né? Quando os portugueses aqui chegaram, né? Com as suas armas de fogo, seus vidros coloridos, seus panos e tecidos estabeleceram ao longo do litoral, uma vez que a única riqueza encontrada foi uma árvore, da qual eu já até falei em sala de aula para vocês. Ela era uma árvore chamada pau-brasil. E esse nome era dado porque essa árvore ela soltava uma tinta. E era exatamente essa tinta que servia de tingimento de roupas, né? De tecidos, né? E esse colorido foi que deu esse nome tão bonito ao Brasil, né? Além de mais outras riquezas, né? Como ouro. Sem falar também sobre o nosso cultivo, né? As nossas plantações, como a cana-de-açúcar, né? O café, todos esses produtos que foram comercializados e que serviram de exportação e de fazer com que o nosso crescimento comercial, capitalista, aumentasse mais e mais aqui no Brasil, né? A gente sabe que esse produto que serviu como um dos produtos mais vendidos no Brasil, né? Essa árvore, chamada pau-brasil, ela foi o início de tudo. Mas depois deu continuidade exatamente a esses outros produtos que eu acabei de falar. E tem mais na frente fala mais ainda sobre, né?
E essa chegada dos portugueses, né, com toda essa valentia, né, ele teve um valor comercial enorme, né? Esse valor comercial que fez com que o nosso Brasil crescesse em termos capital mais e mais, né, se desenvolvesse. Esse período aconteceu no período de entre há 480 anos, que foram o período da chegada, quando aqui chegaram aqui no Brasil. Aí veio a questão da plantação das primeiras mudas, né, da cana-de-açúcar. Após todo esse produto a ter sido comercializado, que foi chamado para o Brasil, veio exatamente esse outro plantio, esse outro cultivo, que foi exatamente a produção da cana-de-açúcar. E essa produção da cana-de-açúcar, ela veio através de uma muda, né? A primeira muda da cana-de-açúcar, oficialmente, que ela foi em 1532, que foi até Martim Afonso de Souza, que trouxe essa primeira muda da cana-de-açúcar aqui no Brasil. E com essa muda da cana-de-açúcar, iniciou o cultivo exatamente em São Vicente, onde foi construído o primeiro engenho de açúcar. As primeiras mudas que aqui chegaram eram proveniente da Ilha de Madeira, em Portugal. E com ela também chegou todas as maquinárias para a produção da cana-de-açúcar, né? Então, a gente vê que o cultivo da cana-de-açúcar, durante esse tempo, foi intenso, principalmente nas áreas da Mata Atlântica, que era uma vegetação originária, uma vegetação de um bom cultivo, era onde tinha uma terra fértil, né? Então, a produção aí foi uma produção excelente, começou esse desenvolvimento. Então, o Brasil sempre, como rico, além da sua extensão territorial, né? As terras férteis, os locais muito bom para o bom cultivo. Além da cana-de-açúcar, teve também a produção do café, que mais adiante fala, né? Esse longo do ciclo do açúcar deu origem a um grande período de proprietários, né? Que era chamada a população nativas. Aí que vieram também a questão da fauna nas regiões, a questão começou com a chegada, aliás, com o cultivo da cana-de-açúcar, começando por essa primeira mudazinha, começou a produção aumentar, e com essa produção aumentou, precisou muito da mão de obra barata, né? Aí começou a questão dos escravos, né? Para produzir mais e mais produto. Essa economia foi aumentando, o comércio melhorando mais e mais. E nesse período foi exatamente quando aconteceu a economia no século XVI. Que aí no século XVI foi exatamente as áreas das ocorrências do pau-brasil, como eu tinha acabado de falar. O plantio, o cultivo da cana-de-açúcar, né? Aí com todo esse aumento, esse crescimento, né, econômico e populacional também, vem a questão de mais coisas a serem produzidas. Aí vem a questão da criação pecuária, né? E aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na página 44 do livro de vocês, que vocês têm o livro de vocês vão acompanhar, ele mostra exatamente as áreas da qual onde era cultivada o produto da cana-de-açúcar, onde aconteceu todo esse plantio, essas áreas da qual teve um desenvolvimento enorme, que aí após de tanto ter sido explorado a árvore pau-brasil, logicamente, ela foi diminuindo, foi tendo a questão da exportação, do contingimento de roupa, enfim, foi tendo toda essa exportação e logo em seguida eles começaram a cultivar exatamente outro produto comercial, que foi exatamente começando por essa muda da cana-de-açúcar, que teve
uma economia, sabe, muito grande, muito boa durante esse período do século XVI. Aí vem a questão da criação, né, das atividades agrárias, né, para as exportações, o desenvolvimento regional. Veio a questão do espaço em constante ampliações. Essas ampliações de quê, gente? Com a criação de intenso comércio. Esse intenso comércio exatamente pela a questão do crescimento, do desenvolvimento economicamente, né? E também ele fala exatamente, com tudo isso aí, eles vêm, os portugueses, começam a desenvolver mais e mais produtos. Aí vem onde vem a questão do plantio da droga no sertão. Ele fala também nesse período, já é no finalzinho já do século XVI, já indo para o início do século XVII e século XVIII. Aí vem a questão da droga, que era a droga no sertão. Para quem não sabe, era a questão do plantio do fumo, popularmente chamado fumo, ou tabaco, né? Esse também foi um produto comercial na época, que também cresceu muito a economia, desenvolveu muito a economia, né? E com tudo isso aí, foi crescendo economicamente mais e mais. Então, no período do século 17 e 18, esse desenvolvimento aqui no Brasil vai acontecendo mais e mais. Aí, por esse crescimento comercial, o Brasil começa a dividir, né, as suas faixas de terras, aonde eles botaram 15 gigantescas faixas de terra com mais de 300 quilômetros de largura e que a chegada a ter mais de 1 milhão de quilômetros de comprimento partindo do litoral para o interior. O que isso significa? Isso significa exatamente um loteamento chamado Brasil. Esse loteamento que era exatamente os locais ocupados afetivamente pelas terras brasileiras, para que nesse período desse loteamento fosse dividido exatamente esses produtos que eram cultivados, em seguida comercializado, ou seja, transportado, para que assim aumentasse mais e mais economicamente. Aí onde foi aumentando mais e mais veio a questão isso já no século XVIII, a questão da divisão das capitanias hereditárias, que vocês sabem muito bem sobre as capitanias hereditárias, que no capítulo 1 a gente trabalhou muito sobre elas. Que uma delas vem a questão do Maranhão, lembra, gente? Ceará, o Rio Grande, Pernambuco, Bahia, enfim. As 13 capitanias hereditárias que a gente até tinha estudado no capítulo anterior, ok? Eu acredito que o que eu estou falando para vocês é só dando uma revisada do que a gente já tinha visto no capítulo 1, porque o capítulo 2 está só dando continuidade, né, sobre esse nosso lugar chamado Brasil. E também, ainda falando sobre a economia no século XVIII, ele vai mais e mais se abrangendo mais e mais em desenvolvimento economicamente. Que aí vem a questão da borracha, vem a questão de mineração, além de outros cultivos como o algodão, o café que eu já tinha falado, né? Não sei se eu já tinha falado, mas agora estou falando, café, enfim. Foram muitos produtos a serem desenvolvido, cultivado e exportado, e fez com que o crescimento economicamente no Brasil aumentasse mais e mais. Mas como tudo não era só maravilhas, né? Vem a questão das dificuldades também. A gente sabe que o espaço, a ocupação do espaço geográfico foram sendo construídos de forma transformando mais e mais, sofrendo modificações, o próprio ambiente, o meio ambiente, né? O próprio espaço, né? Aí vem a questão nessas atividades, nessas transformações, eles botaram as 3 atividades econômicas que no período também do século XVIII, ela foi desenvolvida e foi abrangente bastante. Quais foram, tia Osana, essas 3 novas atividades econômicas? Foi a cafeicultura, foi a cultura da cana,
A cultura do cacau também, né? Veja também que teve a questão do cacau. E o extrativismo do látex, que no capítulo 1 também a gente falou sobre a questão do látex, né? Que ele era exatamente para fazer borrachas. Lembra que a gente trabalhou sobre isso aí? Então, gente, esse capítulo 2, o que vocês estão vendo agora no capítulo 2 é o que já tinha muita coisa já trabalhada no capítulo 1. A gente tinha trabalhado no capítulo 1 sobre os governantes. Aqui também ele ainda dá continuidade com esse crescimento economicamente nesse período do século XVI, XVII, XVIII. Vem a questão das grandes construções de ferrovias, para que assim melhorasse mais e mais a questão do transporte, da maneira de ser exportado mais e mais esses produtos, certo? Então, galerinha, é isso. Essa pequena introdução do assunto que nós trabalhamos. E em seguida eu gostaria que vocês dessem continuidade na atividade. Essa atividade que vocês vão ver desse capítulo 2, que foi falando exatamente o nosso amado, idolatrado Brasil, os brasileiros e o seu espaço, né? Então, nesse espaço da qual vocês vão trabalhar, vocês vão observar as atividades da página. Tá logo em seguida, na página 54 e 55. Nessa página 54 e 55, ela vai exatamente até a 56, fecha na atividade da página 56. Vocês vão ler e vão responder. Eu acredito que vocês vão entender direitinho. Se caso tiver alguma dúvida, gente, por favor, eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa é só me ligarem pelo zap, viu? Estou aqui, viu? Voltando às nossas atividades. Vamos nós, viu, galerinha? Cheiro para vocês e até a próxima aula, tá certo? Cheirinho, tchau, tchau.